Os reinos positivo e negativo de densidades mais altas, por Michael Tupper. Nas densidades mais altas, o nome do jogo é consciência, porque a consciência é tudo que existe. O resto é só uma ferramenta para navegar essa realidade. Isso significa simplesmente que as densidades mais altas da existência, seja positivas ou negativas, reconhecem que o negócio de todo ser e existência em todos os lugares é sempre o da consciência, tornando-se cada vez mais conscientes. Consciência, por assim dizer, mais despertos, né? O modo STS, serviço do self, que é o serviço para si próprio, de alcançar a densidade de consciência, é ganhar peso pela assimilação de outras unidades de consciência. Esse aqui, o serviço para si próprio, que é uma agenda criada por, assim, em bases de egoísmo e das forças escuras. Isso geralmente é promovido como tudo é um, e se refere ao mal como uma rebelião ou uma falha ou algo que acabará sendo eliminado. STO, ou serviço doadas, o serviço para outros, né? O que fazemos as caridades para as outras pessoas. Por outro lado, vê ganhar peso de uma maneira, eles encaram ganhar peso de uma maneira diferente. Vê que um reconhecimento da consciência do outro eu, né? Do outra pessoa como sendo igual à sua própria consciência, seu semelhante, apesar da manifestação completamente diferente desse ser, é o caminho para interligar a consciência de modo que o todo seja maior que a soma das partes. Quer dizer, eles veem, eles sabem que o todo é maior que a soma das partes, da individualização que são as criaturas, não assim as criaturas, ou seja, as minúsculas partes do todo, que é o Criador, né? A fonte criadora. Então, tudo que existe são a individualização das somas da total soma, que é o todo, ok? Então, o serviço para outros, quando a gente oferece a caridade, né, somos caridosos, é porque a gente vê o outro como uma soma da gente mesmo. Não pode ser também apenas humanos, mas sim qualquer um. Pode ser alienes, pode ser demônios, pode ser animais, forma animais, vegetais, qualquer coisa, porque tudo vem da fonte, entende? Mas é difícil, que é fácil falar, eu sei. É difícil ver uma coisa assim querendo nos fazer mal e a gente consentir, não é? Porque isso existe, porque a gente se relata muito com esse corpo. E para os outros seres que querem nos sugar, para eles não interessa o outro, só interessa eles mesmos, e eles não têm respeito nem para consigo mesmo e nem para outros. Eles não têm respeito pela forma física, entende? Por isso que eles fazem o que fazem, porque eles não têm respeito. Para eles, a forma física não é nada, não significa nada. Por isso que eles fazem o que fazem.
A diferença é que os sujeitos da OST, né, o serviço para eles mesmos, os egoístas, reconhecem a consciência como sendo uma atividade integrativa de rede mútua e interdependência, porque veem todos os outros como si mesmos. Eles veem coisas de formas separadas ou individualizadas, mesmo que sejam diferentes, portanto procuram ajudar e auxiliar, porque o outro é um absoluto sentido interno. Ou estão falando do serviço para outros aqui, as pessoas que promovem a caridade. A diferença é que o sujeito da OST reconhece a consciência como sendo uma atividade integrativa de rede mútua e independência, porque veem todos os outros como si mesmos, ou seja, eles colocam-se no escalo dos outros, nos pés dos outros. Eles tentam, como se eles andassem os seus caminhos, entende? Então eles sentem suas dores. Por isso, quando eu vejo também um animal carente, um idoso, uma pessoa pobre, uma criança carente, eu ajudo sem querer nada em troca. O meu prazer é de ajudar, sem querer nada, incondicionalmente, de coração. E se eu não fazer isso, eu não me sinto bem, entende? Então, essas são as pessoas, todos os seres, não apenas nós aqui, mas todos os seres, e incluindo também os aliens, que vibram e pertencem a esse grupo, ok? Porque veem todos os outros como si mesmos, mesmo que sejam diferentes. Não importa, sejam animais, vida vegetais. Se eu vejo uma plantinha jogada lá fora, tem pessoas aqui onde eu moro que jogam até plantas como se plantas fossem porcaria e lixo. Eu trago para casa e e pelo menos eu tento trazê-las de volta à vida, dando água, comida, que é o adubo, e amor. Portanto, procuro ajudar e auxiliar, porque o outro é um absoluto sentido interno. Deste modo, a consciência absoluta, o Deus, é glorificada por uma maravilhosa diversidade de ser, se você deseja colocá-la nesses termos. Os sujeitos negativos, por outro lado, jogam o jogo em termos de dominação, subjugação e centralidade, né? Porque para eles só existem eles. Não existe você, ele, ela. Só existe eu. Subjugação e absorção de outras consciências em um. Mas eles também entendem que as regras dos jogos postulam que, para que eles realmente absorvam em seu ser essas outras consciências, que o outro deve escolher tornar-se parte de seu auto-engrandecimento. Entende o que ele quer dizer aqui? É que eles são egoístas e self-absorvidos. E eu não estou falando aqui, ele não está falando aqui dos seres humanos apenas, ok? Mas dos deuses e mestres e santos que vocês louvam. Eles estão tão absorvidos em si que eles querem ser louvados. Eles dizem que são deuses apenas eles e não outros. Porque eles estão muito absorvidos em si, e para sugar, ele tem que quer dizer, se projetar os outros e querer ser um Deus e assim sugar energia através de louvações, de adorações, porque eles só pensam em si, eles não pensam nos outros. O que eles querem de vocês é apenas louvor. Eles podem dar até uma ajudinha, um favorzinho, mas eles querem algo em troca. Porque eles nunca dão uma maçã sem querer uma melancia de volta, ok? O alimento involuntário não é a essência nutritiva. Por isso dizer, se a consciência não escolhe
ela se torna um veneno para a consciência que procura comê-la. E assim eles devem promover unidade de uma maneira muito particular. Entende? Eles formam um grupo, aqueles grupos ali, como se chama? Um grupo assim, como é que se diz? Fraternidade, não é? Aí só assim eles vão ter o consentimento de possuir um alimento que seja halal, seja kosher. Porque senão, se você não dá o consento para eles, eles não terão, eles poderão comer venenos de vocês. Mas vocês vão ter que dar seus louvores, seu consento de corpo e alma e coração, para poder ser algo cosmetíveis para eles. Note que ambos os lados reconhecem unidade, mas de maneiras muito diferentes. Um pensa no outro e pensa nele como o outro. Não é que devemos sacrificar-se para os outros, não. A gente tem que se amar e dar amor de volta também, entende? Dar e receber. Essa que deve ser a lei. Essa que deve ter um equilíbrio. Note que ambos os lados reconhecem unidade, mas de maneiras muito diferentes. Então, temos que entender aqui que a verdadeira agenda do reino negativo é comer a consciência. Então, isso na verdade impede um takeover, né? Impede uma invasão explícita em termos físicos literais. Ok? Eles não querem assim se expor, se apresentar publicamente e se mostrar. Então eles agem de modo assim sutil, às escondidas e dirigindo por trás por trás dos véus, por trás das cortinas. Em termos físicos, se uma invasão fosse detectada, isso significaria que o véu seria levantado e todos veriam o homem atrás da cortina e ficariam enojados e se afastariam. Assim como no Mágico de Oz, os sapatinhos de rubi devem ser obtidos muito cuidadosamente. Reunir a essência é uma arte de grande sutileza. Reunir a essência é uma arte de grande sutileza. O plano alienígena negativo é, no seu sentido mais puro, stalking. Né? Stalking são aqueles seguidores psicopatas, narcisistas psicopatas, que perseguem as pessoas. Reunir isso é uma arte de grande sutileza. O plano alienígena negativo é, no seu sentido mais puro, stalking. O objetivo do stalking é criar um ambiente artificial completamente controlado, composto de comportamentos humanos completamente previsíveis, o que é muito difícil de acontecer, porque somos por natureza imprevisíveis, tornando-os previsíveis porque eles foram programados para responder à pista de condicionamento, inculcados através de séculos de mentiras e ofuscações apresentadas na forma de religiões. Né? Eles colocam um chip na mente das pessoas, eles influenciam, mas ultimamente é as pessoas que querem, não é tão bem esses seres ou ninguém mais. Para cada um, eles mesmos. Você é responsável por seu pensamento. No final, vocês obedecem eles e no final o que acontece? Eles vão pôr a culpa tudo em você. Quando você for reclamar lá adiante, que eles fizeram isso e aquilo com vocês e os enganaram, eles vão atirar na tua cara. E quem mandou você seguir? Você não tem um livre-arbítrio? Porque você não seguiu. Você é o trouxa ou a trouxa. Tudo isso gera em torno de uma história que na verdade é falsa, totalmente deturpada do verdadeiro objetivo negativo.
Durante séculos, esses sinais de programação estão sendo configurados, seja por causa das capacidades de viagem no tempo, seja por causa da presença histórica real. Vários profetas ou líderes religiosos foram influenciados a pregar, ou ensinar, ou profetizar filosofias destinadas a estabelecer um fundamento para a incorporação posterior. Possivelmente em nosso tempo presente, quando as pessoas começam a ficar sábias, as negativas, os seres negativos simplesmente voltam ao passado, acrescentam algo mais à sopa para encobrir a nova consciência. Isso não age como um efeito dominó e influencia nosso presente. Isso então age como efeito dominó e influencia nosso presente. Porque eles estão sempre recriando novas manobras, artimanhas, para continuar o sistema de domínio e controle sobre as massas babacas, ignorantes. Loops de tempo e tudo isso. Muita gente acha que o cenário de invasão alienígena é um ardil inventado pelo governo, é algo inventado pelo governo para criar a impressão de que há uma ameaça formadora, possibilitando assim a instituição de uma hierarquia. Mas essa ideia baseia-se numa deturpação do processo que acabamos de descrever. Eu nunca pensei que foram os governos, porque eu sei que eles trabalham para outras energias e outros seres mais sutis e mais insídios e muito sinistros. Por sinal, vocês louvam. O importante a ser lembrado é o seguinte: não existe uma atividade conspiratória unificada acontecendo aqui na hierarquia do governo, ok? Porque os governos já são seus representativos e é como se diz: papagaio come milho, periquito leva fama. Não é a culpa só do governo, porque eles são apenas mapetes, ok? Marionetes de algo mais lá em cima que vocês louvam. O efeito dividir e conquistar também se manifesta nesse nível e serve aos propósitos estranhos a um TI. Tal atividade em todos os níveis é consistente com seu programa de stalking. Estão sempre nos seguindo, no qual a confusão e o propósito cruzado impedem uma percepção clara sobre a parte dos stalkers, dos perseguidores. No entanto, em algum nível profundo pode haver uma interação conspiratória direta entre o governo secreto, que não são humanos, olha aí, não são humanos, e os alienígenas negativos. Mas é improvável que qualquer nome daqueles envolvidos seja reconhecido por qualquer pessoa. Não importa qual saber sobre o assunto sujeito, esses superiores secretos que vocês louvam são exatamente isso, secreto. E vocês param para pensar por que os governos, né, os empregados dos aliens são tão zelosos e particular para com religiões, porque eles protegem tanto a religião. Já perguntou? Qualquer organização que você pode nomear ou sobre a qual você está ciente é meramente círculos externos. Qual é o objetivo projetado deste stalking? É duplo. Primeiro, o efeito de stalking é como uma espécie de gado em manada. Pouco a pouco, eles são consolidados em um modo negativo que consiste na ideia de nós contra eles. Mesmo que na superfície possa parecer que esse modo é positivo ou STO, né? Ou serviço para outro, serviço de caridades. Eles podem até fingir
que eles usam caridades, eles também são também positivos, porque eles tentam ajudar, eles são a ajuda e a destruição, eles são a doença e a cura. Ou seja, salvar o mundo porque é errado ou defeituoso. Em outro lado, eles são bipolar e esquizofrênico, ou arruinado pelo pecado original ou qualquer outra coisa. O próprio fato de que é formado no modo dominador, de perceber a salvação fora, significa que pode ser mais facilmente tomado corpo, mente e alma em um nível invisível. Então, o que ele quer dizer que está aqui, que estes que ajudam, ou os que, quer dizer, vamos ser direto, a escuridão e a luz são um e todos, porque eles sabem como jogar no jogo, e eles são covardes, e eles só atuam às escondidas, e eles são a cura, e eles são a doença, eles são o ataque e eles são a defesa. Em outras palavras, Satanás pode, na maioria das vezes, aparecer como um anjo de luz. Por isso que eles dizem que Lúcifer é um anjo de luz. Mas, na realidade, eles são sombras. Eles são puras energias, mesmo que sejam do buraco negro. E eles sabem fazer, eles têm capacidade quântica, capacidade do campo quântico, ok? Muito altíssimos, por sinal, e tecnologias muito altas, capazes de se transformar em qualquer coisa que eles querem, porque também eles roubam DNA, ok? ADN dos outros seres, que é a fonte criadora e não eles criaram, ok? Então é isso que acontece. Eles são sombras, mas eles podem se tornar qualquer coisa que eles quiserem. Shape-shift, se transformar. É apenas nos níveis mais baixos da estrutura de poder que muitos ainda acreditam estar desempenhando os papéis básicos de antagonismo e autoproteção. Eles acreditam que enviar amor e luz àqueles necessitados é apropriado. E é, mas você tem que fazer isso com o coração. E não porque você acha que, ou porque a minha religião, ou a minha, como se diz, meu centro de fraternidade exigiu que eu fosse caridoso ou caridosa. Minha gente, caridade não é feita para se mostrar. E porque vocês têm que participar ou fazer parte de um grupo de hipócritas, de uma fraternidade, de um centro. Isso para mim é pura hipocrisia. Apesar que é bom ter um grupo, mas a gente faz caridade porque a gente ama, porque a gente sente-se bem, e não porque a gente quer aparecer naquele grupo, como é o caso da minha ex-sogra muçulmana, que ia para as mesquitas fazer caridade, mas dentro de casa, meu Deus. Tudo isso é hipocrisia, entendeu? Quando a gente quer fazer caridade, a gente fica com o bico selado. Não precisa sair por aí e falar a ninguém. Ou melhor ainda, precisa se juntar em grupo. Faça como um lone wolf, um lobo solitário. Faça sozinho ou sozinha. Não precisa de hipócritas, ok? Porque você está fazendo isso, você está sendo incondicional. E não porque você quer pertencer àquele grupo e se caber lá, ok? Sem perceber que essa atividade é baseada em uma crença profunda de que há algo errado, em erro, em rebelião, e assim se torna novamente nós contra eles. Então, é apenas simples de tudo que eles estão desempenhando papel básico dentro de que há evidências de que a extensa tecnologia de implantes pode ser usada para garantir a obediência influenciada. No entanto, um grau de liberdade deve ser conservado através da consciência.
devido ao fato essencial de que a mercadoria valorizada é a consciência, entende? Mesmo que fulano, ou ciclano ou beltrana venha aqui dizer, eu fui influenciada, aquela pessoa lá fez o mal, matou aquela criança, estrupou aquela criança, matou aquele idoso, matou a mãe, matou o pai que era bom, pai bom, matou a mulher dele, a mãe dos filhos. Ele estava influenciado pelo mal. Minha gente, existe uma coisa lá no fundo do seu ser que é a sua consciência. Essa aqui ninguém tira. Não importa o que essas entidades do mal faça para lhes, para lhes influenciar a mente. Ultimamente, você terá o seu livre arbítrio para pensar, que é a sua consciência. E no último estado, quando você está prestes a dar o golpe, lembre-se, não. Eu não vou fazer isso, porque o que eu sou é consciência e amor. Eu não vou fazer isso, não irei ceder. Porque eu sou mais do que essa força maligna mandando eu fazer o que não presta. Ok? E ultimamente, eles vão usar aquela consciência que eles tiraram, que eles tentam tirar de você, contra você. Eles vão dizer, por que você não usou a tua consciência? A gente apenas foram usados como ferramentas para te atentar e te testar. Mas ultimamente, a escolha foi tua, que mandou ser idiota. As informações estavam aí. Você que não quis entender, você que não quis aceitar, você que não quis ouvir, você que não quis ler. Entendeu? Então, só é boa para o serviço robótico, né? Através da consciência devido ao fato essencial de que a mercadoria valorizada é a consciência, uma psychic, uma psicose completamente drogada, cirurgicamente alterada, completamente programada, só é boa para o serviço robótico de escravos. E para quem quiser também, que tem uma boa parte de parcela de culpa também. E isso também pode estar acontecendo também a propósito. Nesse entendimento que encontramos nosso caminho para fora da armadilha. Não é fácil, mas é um caminho. Realmente é um caminho. Realmente não é fácil. O objetivo primário da perseguição negativa é persuadir através de padrões de comportamento fortemente influenciados, mas não robóticos. A escolha livre da consciência, objetivada para se aliar com a existência negativa de densidade mais alta. Porque a longo prazo, o objeto é a comida de unidades funcionais de consciência pela hierarquia negativa com o livre-arbítrio intacto. Não é boa comida, caso contrário. O que ele quer falar aqui é o seguinte. O objetivo primário da percepção negativa é persuadir através de padrões de comportamento fortemente influenciado, mas não robótico. O que as pessoas fazem de mal é tudo influências, ok? Mas não robóticos. E eles fazem isso, essas turminhas aí do mal, da escuridão, fazem isso porque eles querem se alimentar de nós. Nós fomos criados aqui, isso aqui, minha gente, é uma fazenda de gado para alimentar essas entidades. Entretanto, como eu falei, lá no fundo de sua consciência existe uma luz falando para não fazer o que não presta. Quando você está prestes a fazer o que não presta, não beba, não tomam drogas. Quando está bem alterado, sai para fora, canta, dança, deita-se, senta-se, mas não deixa aquela coisa te apoderar de ti, ok? E o que eu queria falar também aqui, ele está falando aqui que
nós temos esse livre-arbítrio, entende? E se a gente não dá esse livre-arbítrio para eles, não dá o teu poder para o próximo, o que vai acontecer? Ele vai comer uma comida, quer dizer, nesse caso a comida são nós, e não será halal, ou não será kosher para eles, não será legal para eles comer essa comida. Se você dizer não, entendeu? Quando quer fazer alguma coisa de mal, diga sempre não. Não às drogas, não ao estupro, não ao álcool, não à fúria. Ou mesmo sem fúria mesmo, porque muitos psicopatas são frios. Não à maldade, não à estupidez, não à malandragem. Entende? De sempre querer passar a perna nos outros. Não à crueldade para com as suas crianças, seus idosos, seus animais. Entenderam? É isso que eu estou tentando explicar melhor para os povos entenderem. Ok? Então, se você não dá para eles as comidas, chances é que eles não vão comer uma comida que é halal, kosher ou legal. E é aí que a física entra de novo, porque o elemento conservado da verdadeira consciência é o valor irredutível do livre-arbítrio. Ok? A mente do sujeito deve reter o livre-arbítrio que distingue a consciência como tal. Então depois não vai dizer, fulano, ciclano, o demônio, o sata, né? O diabo, Lucy, me influenciou, ou Pombagira, ou Zezé Pilintra, ou Tranca-Rua, tudo isso. Minha gente, é só usar consciência, ok? E ser forte para com vocês mesmos e dizer, olha, é o seguinte, eu não quero nada com vocês lá e eu aqui. Vocês vivam a sua vida, tenta ser coxa e tenta ser vegetariano e fica na tua e não vem comer comidas humanas aqui, não vem me atentar ao mal não, tá, cara? Fica na tua aí, vai comer aí uma frutinha, uma maçãzinha, uma goiabinha e tá tudo bem, tudo legal, entende? Não vem aqui, não vem bagunçar no meu espaço não, não vem bagunçar o coreto no meu espaço não. Porque aqui não tem espaço para tudo, tá legal, truta? Então é assim que a gente fala, né? E eles vão embora, porque eles sabem que naquele espaço, naquela aura está protegida, eles não tem espaço lá, não tem como entrar. Aí eles ficam de fora. Aí que eles vão dizer, gente, já deu para perceber que aí nesse mato não dá coelho não. Nessa lagoa aqui, nesse rio aqui não tem peixe. Vamos caçar em outro lugar. Entendeu como é? No instante em que a polarização negativa é escolhida como resultado de uma verdadeira prerrogativa do livre-arbítrio, o sujeito imediatamente se torna oficialmente uma parte da entidade de dimensão superior responsável por ter induzido a escolha em primeiro lugar. Entende? No instante que você escolhe a polarização negativa, então, como o resultado de uma verdadeira prerrogativa de livre-arbítrio, você se torna funcionalmente uma parte da identidade, da entidade, da dimensão superior responsável por ter induzido a escolha em primeiro lugar. Independentemente dos meios enganosos, por isso que acontece quando você vai para o mal. Você ou acaba morto nas ruas, ou mesmo você é preso, humilhado. E eu não queria isso para ninguém, eu não desejo isso para nem mesmo os inimigos, sinceramente. Eu não desejo isso para ninguém. Minha gente, tenham consciência divina que existe dentro de cada um. Então, independente dos meios enganosos empregados ou as disturbações persuasivas usadas no condicionamento dos termos através dos quais a escolha fatídica é feita,
Em outras palavras, confusão, dor física ou emocional, mental, exaustão, chantagem, até mesmo formas de tortura são modos legítimos de persuasão. Eles tentam tudo isso com você, entende? Mas não importa o que, a independência ou morte, não, como é que se diz aquela palavra? Não cedam. Não cedam facilmente. Nunca diga sim. Não importa mesmo que eles lhe matem, não importa. Mas não venda sua alma facilmente. É claro que quanto mais sutis for os meios usados, mais valor será retido. Uma consciência torturada é o equivalente a ser cozida demais. Muitos seres das trevas de nível superior são verdadeiros conhecedores. Eles são sábios, né? Eles já estão aí há muitos anos. Eles estão despertos, eles já sabem o que fazem. E muito, muito, muito bem. Entende? E eles são facilmente induzidores a mentiras, a farsas. Eles enganam as pessoas. Até com palavras bonitas, viu? Cuidado. Eles particularmente apreciam a subversão daqueles que são verdadeiramente puros e fortes de vontade. Como eu, puro e forte de vontade. Porque para mim é independência ou morte. Largar ou deixar de vez. Pegar ou largar. Se não me pega, é melhor me largar de vez, porque senão, entende? Eu não cedo facilmente. Há uma ligação psicótica imediata nessa relação com o signo negativo de maior densidade, que é a manipulação do agente humano, que agora é uma parte funcional de seu comedor, mestre. Entende? Há uma ligação entre aqueles que se deixam levar, psicótica, uma ligação muito forte psicológica, e com os seres negativos de maior densidade, que é o manipulador do agente humano, que agora é uma parte funcional de seu comedor. Entende? Eles são os comedores, eles lhe comem, literalmente, e eles tiram tua identidade. E no fundo, como sempre falo, papagaio come milho, periquito leva fama. Você leva toda a fama, você leva toda a falta, você leva toda a karma, e eles não. E a hierarquia negativa é proporcionalmente aumentada a cada indução, a absorção de membros adicionais. Quanto mais almas eles absorvem, eles comem, né? Eles aumentam em números. Em outras palavras, a hierarquia negativa é uma cadeia alimentar piramidal. O ápice da pirâmide é composta pelas mais persistentes dos graduados negativos. Aqueles que estão lá em cima nessa pirâmide são persistentes realmente como uma peste. Sabe o que é uma peste? Eles não desistem facilmente. Eles são das altas classes, altas categorias de pestes persistentes. O que eu colocou contra todas as evidências de diminuição. E é o exemplo final de desejo pensado. Esse pensamento supremo dos desejos significa que eles não podem ver, que eles não se tornam Deus pela assimilação e controle de outros eus. Entende? É o tipo dos desejos mentais que apenas eles queriam que fosse verdade. Entende como é? Eu queria ser isso e aquilo, só que eles não são. E eles estão cientes disso, que eles não são os deuses, mas eles brincam de serem deuses, entende? E mesmo assim, por isso que eles se tornam mais endiabrados,
E porque eles sabem no final que eles não são aquelas porcarias todas que vocês pensam deles e vocês alimentam a pensar que eles são. Porque eles são igual a nós, entendeu? Só que a gente foi tirar a nossa consciência completamente e não lembramos disso. E já é tempo e hora de lembrar. Mas que o resultado real é uma compactação gradual, implosão e dissolução em matéria primordial a não ser. Porque eles pensam que eles controlam, assimilam-se a nós, né, de outros eus. Nós somos outros eus. Eles se tornam deuses assim. E tão porque eles, como é que se diz? Eles se, eu não encontro a palavra certa. Eles se compartilham. Oh, God. É que eu não comi hoje o dia todo. Já é de noite, aqui já são quase meia-noite. Eu não comi nada hoje. Estou de jejum, mas tudo bem. É porque eles, sabe, eles se garantem, entende? Mas a minha consciência lembrou da palavra. Eles se garantem no fato de que eles têm alta tecnologia, entende? Que eles são os meninos do bloco, né? Os grandes megas, grandões do bloco, literalmente falando. Aí eles se garantem, né, nesse fato. Aí eles vêm aqui para enganar as pessoas, entende? Por isso que eles fazem o que fazem. E ficam por isso mesmo, nada acontece. E aqui é onde a física entra novamente para nos ajudar a lidar com esse conflito. Sem dualidade, não haveria existência para discutir. Do à emergência bilateral. Do todo, né? Do das partes do todo à emergência bilateral. Sem dualidade, não haveria existência para discutir. Mas a dualidade existe aqui, apenas nesse universo do solar sistema. Não existe dualidade em outros multiversos. Felizmente, não. No universo sequestrado existe. Exatamente a metade procura com alegria a vida, a criação, o brincar e a exploração, uma espécie de amor à aventura. Exatamente a metade procura com alegria a vida, a criação, né? As partes do Deus superior, do todo, né? Procura com alegria a vida, a criação, o brincar e a exploração, apenas viver, experienciar, tentar, pelo menos tentar, né? Ser feliz, ser alegre, brincalhão, divertida, amorosa, e não vibrar tanto na negatividade. Espécie de amor à aventura, ser aventureira. Outra metade expressa um medo fundamental de perder-se nesse jogo exploração. Então é a parte dos negativos, né? Elas vibram no medo. Elas têm muito medo, acho que elas têm até muita baixa estima também. Existe a baixa estima. Eles são dignos até de pena, entende? A outra metade expressa um medo fundamental de perder-se nesse jogo de exploração. Por isso que dá pena. Muita pena deles também. Isso faz com que ele recule sobre si mesmo e se estabelece a tensão de polarização, que é o material do qual o cosmos é construído. Isso pode ser mais facilmente entendido como amor de Deus através dos outros.
né? Quer dizer, eles querem todo o amor para eles. Eu acho que eles são carentes. Eles querem o amor todos para si, os outros coitados. Então, minha gente, vamos juntar aí e dar um amorzinho para eles. Manda um amor para eles. Paz, caridade, amor, um beijinho. Sem mal, sem fazer o mal, coitados, carentes de amor. Isso é amando os outros incondicionalmente como Deus, já que todos são um, embora diferenciados, né? Todos, tudo faz parte da matéria única, primordial, e até esse que a gente chama de negativos, em oposição ao amor de Deus através do ego, e se acreditar que o amor de si mesmo é o amor a Deus, né? Eles são tão imersos no egoísmo que eles acreditam que o amor de si mesmo é amor a Deus, que ter amor por eles mesmos apenas era amor a Deus. E isto é, mas contanto que você dê ao próximo também, porque você não pode dar o que você não tem. Para poder dar amor, você tem que ter amor. Se você não tem amor, você não pode dar a ninguém, entendeu? Então, por isso que eles dizem, é dando que se recebe. Portanto, outros devem amá-lo também, né? Porque eles acreditam que o amor em si, mesmo é o amor de Deus, eles querem isso dos outros. Mas eles não entendem que eles também têm que amar. Se eles não amar, eles não vão obter. E obter de qualquer forma amarra, não é? A força não vai adiantar nada. Vai tudo virar para eles, porque o universo não dorme. E existe a lei do karma. Eles podem até se livrar-se da lei da, do grupo deles, né? Porque eles também têm suas hierarquias, suas leis, mas eles não escapam da lei divina do multiverso, que é a lei do karma multiversal. Não é nem universal, é multiversal. O único ponto de vista é ver todos os outros como você mesmo e amar todos e procurar servir os outros. O outro, né, vê apenas o eu. Alguns outros, né, os egoístas, os androides e esses povos aí, as entidades negativas, vê apenas o eu. É eu. E nunca você. Ela, ele. E procura apropriar-se de todos os outros para o eu, para ele mesmo, para restaurar o equilíbrio, para voltar ao sono cósmico da unidade, por assim dizer. Se bem que aqui a gente passa por vários traumas e às vezes a gente quer voltar mesmo ao sono cósmico da unidade, ou voltar ao útero da mãe, ou do útero da terra, do planeta. Uma analogia seria a diferença entre uma criança livre e aventureira que está cheia do senso de aventura, né? Cheia de consciência de aventura, em oposição à criança, né? Em contraste, uma criança que deseja possuir a mãe, né? Quer ser melhor do que a mãe, não é? Essa sim é uma analogia. O que quer dizer aqui é que essa entidade quer ser melhor que Deus, entende? O Deus maior, o Deus que criou tudo, entende? A fonte criadora, a fonte divina suprema, que é soberana e que é incondicional. Esses seres, eles querem ser melhor do que tudo isto, entende? Então, é uma coisa eles e nós sermos aventureiros, né? Uma criança que em seu ah, em seu em sua consciência, em seu sentimento de ser,
ela quer apenas brincar. Uma criança não tem noção de nada de responsabilidade. Uma criança quer apenas experimentar, né? Assim é nós aqui. A gente quer apenas experimentar. E também nossas crianças, elas querem brincar. E como elas fazem isso? Através da brincadeira, ser aventureira, brincar, respeitando os outros e não machucando os outros, né? Com nossos atos. Ah, e a outra está aqui porque elas querem ser melhor do que a mãe ou o pai delas, né? Criou tudo isso. Elas querem ser melhor que a mãe e o pai, quer ser acima deles. E se apegar a ela e incorporar a si mesma. E isso é inveja. Então isso é a analogia desses seres e todos os seus marionetes, todos aqueles que trabalham para eles, o que se identificam e relatam-se com eles. A escuridão é, na verdade, um estado de consciência que existe desde o início da individuação. Desde que esse universo ah, começou a ser inventado, a escuridão existe e o que cobra atenção para si mesmo e quer cobrar atenção para si mesmo, ele são exibidos, né? Quer dizer, a escuridão nada mais é que a falta de informação. Esses seres são baitolas, são besta, entende? Eles podem possuir a maior tecnologia do multiverso, mas eles são baitolas. Eles são bestas, babacas, entende? E tudo que eles querem é atenção, louvores. Querem replicar um Deus que já existe, ok? Então, o estado de consciência que existe desde o início da individuação. Então, desde que foi criado pelo um dos primeiros criadores, esse multiverso aqui, esse universo, quer dizer um universo, sei lá, sistema, foi criado a escuridão, né? A dualidade, ou a polarização do bem e do mal. Porque eles faziam tanta bagunça do outro lado, que chegou uma hora que um dos criadores falaram: vocês querem bagunçar? Ok, vão bagunçar o coreto em outro lugar. Então eles criaram essa parte aqui do universo para eles bagunçar aqui. Então, como tudo isso aconteceu? E, infelizmente, nós somos uma parte, uma individualização deles, né? Porque infelizmente nós também temos uma parte de culpa de parcela, porque nós temos a ancestralidade deles. E por isso, porque para quem perguntar por que a gente está aqui, primeiro nós fomos sequestrados, consciências sequestradas, entende? Quando eles vieram para cá, eles trouxeram todas as bagagens com eles. Eu sei que é até engraçado, sabe? A gente vê assim pelo lado humorístico, assim, humorado, é bem mesmo engraçado. Eles vieram e não vieram sozinhos, eles trouxeram todas as suas bagagens aqui e com elas vieram nós, né? Para ser, mesmo que tido como escravo, porque nós somos uma individualização deles, entende? Nossa ancestralidade também vem deles também. Então, é tudo complexo e a gente tem que entender tudo isto, porque o buraco do coelho é mais fundo do que imaginamos. Essa consciência tem medos, receiam, desconfiam profundamente da criação. Eles desconfiam, eles têm ódio, né? Mas quem vive em traumas, quem somos nós para julgá-los? Quem vive em traumas tem mesmo que recear, odiar e desconfiar, não é? E apenas quer efetivamente rolar e botar a dormir em união eterna com a mãe e pai. E quem somos nós para culpá-los, para julgá-los? E quem não quer? Eu também quero rolar e botar a dormir em união com a minha mãe e meu pai. Era o meu sonho de estar agora com meu pai e minha mãe. Quem não quer, né? Então,
eu não acho válido de culpá-los. O ponto importante aqui é, essa consciência negativa surge do eu, que vê a si mesmo. Eles se individualizaram, eles rebeliaram, né? Eles são um pouco individualistas e bem, eles querem ser livres, independentes. São consciências assim um pouco também liberadas, eu diria. Agora, o perigo está o perigo está em ser muito autoafirmativos e muito egoísmo, né? Porque unido a gente vence, desunido a gente cai. No instante da criação, e é, portanto, uma parte integral da criação, eles não podem fugir disso. Eles tentam ser diferentes, mas eles, no final eles sabem que eles fazem parte de todos. Mas eles têm um ego tão grande, um orgulho de ser o que são, que eles querem ser diferentes. É como dizer assim, morrendo para serem diferentes. Não pode ser separado dela, porque existe apenas por causa do início criativo positivo. Isso eles não podem negar. Eles querem ser o do contra. Eu entendo agora eles. Eles querem ser do contra. Entendo? Eles não são assim tão ruins como imaginamos. Eles querem ser do contra, entende? Mas no fundo, no fundo, no fundo, eles sabem que eles fazem parte do bem. Eles fazem parte do todo, que é o supremo ser, entende? E não cabe a nós também culpá-los inteiramente. Nenhum pode existir sem o outro, é simples assim. Pois é. Então, não vamos ter medo deles, ou mesmo odiá-los ao ponto de mandar eles serem condenados, tudo isso. Bom perdoar, gente. Consciência negativa é a autoestima da criação. Consciência negativa é a autoestima da criação. Isso é engraçado. Eles têm muita autoestima, a gravidade que atrai tudo que existe de volta a si mesmo. Pois é verdade. É o aspecto do né? Ele é apenas um aspecto do todo, né? Mas todas as coisas que eles fazem atrai tudo para cima, para para cima deles mesmos. É como bater na cabeça 1000 vezes, sabendo que não vai adiantar, que não vai abrir aquela parede. E é como dar muitos socos em ponto de dega, como que se diz, de faca afilada. A gravidade que atrai tudo que existe de volta a si mesma é o aspecto do né, do todo, do grande ser supremo, envolvido na contemplação e na rejeição da criatividade em seu próprio coração. Tadinhos, congelados naquele momento de vertigem, experimentando no impulso da energia criativa. Coitadinho, agora eu tive pena dele, sinceramente. Como esse estado de consciência ocorre em conjunto com precisamente por causa do potencial criativo da outra. Esse é o único vídeo que realmente abriu minha consciência para... Eu quero dizer, eu quase já sabia, mas agora isso me deu mais assim... me influenciou mais a entendê-los melhor, entende? Agora, realmente dá pena. É como esse estado de consciência ocorre em conjunto com o pensamento por causa do potencial criativo da outra e é de fato identificado por meio desse fator
ele não pode ser eliminado sem que todos retornem ao um, né? Ao todo, a Deus, e apenas voltar a dormir. Assim, vemos que os esforços para salvar o mundo via punição dos ímpios, ou conversão para a luz, ou espiritualizar a matéria com amor, suas expressões do princípio fundamental, desejo de desfazer a criação, matar o Deus, através da ideia de que o mal, escuridão, é uma rebelião, uma falha, uma coisa a ser eliminada. A reviravolta introduzida que estabelece as bases para a denominação e a absorção. É por isso que, apesar de promulgados princípios cristãos, parecem ser boas e edificantes, de fato pode ser, a razão fundamental é imperfeita e também se expressam na história cristã da mesma forma que os muitos massacres que foram instituídos em nome do cristianismo. E para com isso de cristianismo, isso já é uma obsessão. Não foi apenas cristãos que começaram a brigar. Muito antes já existiam os judeus com os muçulmanos com os hindus no Império do Majapahit, na Indonésia. Não foi apenas os cristãos, e não existe só essa religião cristã, existem várias religiões. Então, para com isso de implicar apenas com as religiões cristãs. Então, é como esse estado de consciência corre em conjunto com o pensamento por causa do potencial, a conversão para a luz, o espiritualizar a matéria com amor, as expressões do princípio fundamental, desejo de desfazer a criação, matar o Deus. Então, ele está falando aqui que com tudo isso, todas essas zelotrias ou zelos que eles estão para com o bem, só fazer o bem com religião e espiritualidade, eles matam o Deus, porque o Deus é tudo isto. Mas se o Deus Supremo, quer dizer, se a personalidade, ou quer dizer, a natureza original de um Deus é o bem, então esses que estão do lado negativo apenas estão matando Deus, porque a realidade é bondade, right? Certo? Então, eles que estão apenas iludindo eles mesmos e fazendo suas próprias covas. Porque o Deus, ele, para mim, é amor incondicional. Mas o que vivemos aqui é uma realidade sequestrada. É uma inversão de papéis. É um drama criado pela distorção da originalidade. E chamamos isso de a distorção da Vésica Piscis, que era a originalidade orgânica, era a realidade de como tudo era antes e como tudo foi distorcido. Então, matar o Deus aqui seria o quê? Ser contra o que um Deus supremo, original, é. Por isso que, apesar de promulgar os princípios cristãos, para de falar em cristão lá, tu fala muito em cristão, cara. Cacete. Tudo é cristão, 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 cristão. Nunca fala de muçulmanos, nunca fala dos judeus, nunca fala dos hindus e dos budistas e outras religiões. Tem que ser sempre cristã. Assim, a linha do fundo é outra metade do todo, né? A outra parte negativa, né? Nascida junto com o surgimento criativo
torna-se focada em realizar seu próprio impulso, desfazer a criação do contra, né? Porque eles têm... É como tentar ser o que não é, eu diria. Eles estão fazendo um papel, atuando em um roteiro que é fake, falso. Entenderam agora o jogo? Essa parte do mal é apenas um roteiro fake de teatro. Pois percebe que só então pode estar na paz. Não é bem assim, é porque a parte do todo queria fazer assim um jogo, brincar com ele, com ela, ele mesmo. Então, o que ele fez foi se dividir, né? E tentar procurar se dividir, tentar ser o que não é, em ordem para a sua parte que não é, entende? Quer dizer, o mal, procurar a parte suprema dele que ele perdeu, que é o bem. A escuridão, procurar a luz. Matei a charada. A única maneira de alcançar essa retirada narcisista ideal em si mesma, na autocontemplação infinita, é através da reivindicação de toda atenção e consciência que é o efeito emprestada contra a inconcebível magnitude da consciência no sono cósmico. É como ser o que não somos e falar para si mesmo: quando na Roma, faço como os romanos fazem. E desde que estamos aqui nesse mundo dual, polar, nós temos que ser ambas partes, entendeu? A escuridão se torna, com efeito, uma insônia incurável. A consciência da STS, da escuridão, sente que isso, aqueles que são os egoístas, né, que estão na escuridão, sente que deve rasgar o tecido criativo da existência, liberando as unidades de energia envolvidas nas funções criativas, e engoli-las de volta a si mesmo, apagando suas propriedades e poderes diferenciais para restaurar o uno como um em si. Entendi. É como, imagina, tem um joguinho assim do Hungry Hippo, do Hippo comedor faminto, né, que devorava tudo ao seu redor. E o jogo era para quanto mais ele comia seus adversários, mais potente e mais autossuficiente ele ficava. Então isso é uma analogia para melhor explicar essa tese de dualidade. Entende? Então eles têm que engolir a força do mal, né? Os demônios, satânico, tudo isso. Eles tentam engolir tudo que é de bom, entende? Eles tentam, mas eles não vão poder. Sinto muito, queridos, não vão poder. Sinto muito. Então eles tentam engolir, né? Tudo que é de bondade, tudo que tem ao seu redor, entende? Porque eles querem conter, engolir tudo que é de bom para se tornar um Deus autossuficiente, que é o Deus do mal, e tornar tudo isso a maldade, entende? O darkness, ou escuridão como um, para gerar o único como um. Eles querem se tornar um, né? Eles querem ser os grandes vilões da criação, mas não vai conseguir. Sinto muito em si. No entanto, isso não é visto claramente nas densidades mais baixas, até que as máscaras sejam removidas, porque eles estão nisso tudo. O que é as máscaras? As máscaras dos santos, minha gente, da luz fake, daqueles que dizem que são tão bons e no final não são porcaria nenhuma. Olha aí os padres, os imanes, os rabis, todos cometendo erro, os
aqueles que estão todas as religiões, até mesmo hindu. Antigamente no hinduísmo eles levavam crianças na, num, numa, como se diz? Ah, eles tentavam enganar as mães das crianças e os pais que elas eram deusas, entende? Então eles levavam criancinhas para o templo para ser estrupadas, abusadas sexualmente e para reverar a deusa Kali deles, ok? E isso acontecia também na Babilônia, antiga Babilônia. Meninas eram levadas para o centro dos templos lá para serem prostituídas e o dinheiro era para o templo. Os dinheiros arrecadados era para os templos, entende? Então eles usam esse pretexto, é que eu estava escrevendo pretexto, eles usam esses pretextos aí para, como é que se diz, cobrir seus mal, né? Todos os maus que eles fazem, eles cobrem. Como os padres também são os grandes pedófilos, safados, como é que se diz, sem vergonhas, né? Tem sexo com os coroinhas, com os meninos aí no Brasil e em muitos outros lugares também. E ficam aquelas imagens lá fora, na frente da sociedade. Pinta assim uma imagem que eles são do bem, são morais, são pessoas do bem, decentes, homens de moral, de condutas elevadas, santificadas, mas ninguém sabe o que acontece por trás das máscaras. Então é isso aqui que eles estão falando, entende? No entanto, isso não é visto claramente nas necessidades, mas basta ter que as máscaras sejam removidas, ok? Porque nem tudo que reluz é ouro. Por isso que eu não quero ser tão santinha, apesar de eu não fazer as coisas ilegais ou imorais. As implicações mais profundas desses são escondidas por muitos véus. E até mesmo da quarta e quinta dimensões, participantes dessas densidades não necessariamente compreendem essa dissolução final. Mais ou menos Ultimate Light Ida, mais ou menos os últimos comedores da luz, pregando o evangelho da devolução como salvação. E não é só os cristãos, não, é em todas as religiões. Porque senão você dizia, são as cristãs que são as malignas, e não são. É porque as outras não veem a luz para se expor, elas não veem, elas estão escondidinhas lá, ok? Eles não expõem, não tem muita ibope, muita média, coveragem, não tem. Mas eles não são santos também, não. Então não vem essa que só é os cristãos, que são a mentira desgramada. Então é isto para hoje.